Por mais que tenhamos alguns vislumbres sobre o passado do Itadori e sua origem, nós ainda estamos dentro de uma neblina quando se trata de seu processo de concepção total. Mas afinal, como Jin e o Asusuke Itadori não perceberam que Kenjaku esteve por detrás da criação de Yuji Itadori como seu filho e maior criação. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então falar sobre a origem final de Yuji Itadori. Desde sua concepção até a sua separação de Jin e também de Kenjaku, ou Kaori, seja que você queira chamar ali a mãe do Itadori. Mas eu vi uma teoria muito legal do Loading Screen Underline 54, não sei se chama mais de Underline nos dias de hoje, esse traço rebaixado que tem na internet, mas é uma teoria bem interessante no Reddit sobre o que aconteceu com o Asusuke e por que o clã Itadori também é um clã de feiticeiros amaldiçoados. A gente vai comentar sobre isso, é claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. Gente, vocês não fazem a mínima ideia de como um like, um comentário, um compartilhamento ajuda a gente pra caramba. E é claro, você também pode se inscrever nos conteúdos do canal do Geek Brasil e fortalecer ainda mais os nossos vídeos e também os nossos conteúdos pela plataforma. Então, se inscreve aí e ajude ainda mais o Geek Brasil através de um simples ato de clicar no botão de se inscrever. Vamos lá, o flashback do capítulo 143 é uma das coisas mais bizarras que existe no mundo de Jujutsu. A gente já viu muita coisa bizarra em Jujutsu Kaisen. A gente já viu cara solteirão matando menininha de 16, 17 anos através de um revólver. A gente já viu ali outras situações muito bizarras, como a mãe ali do Junpei sendo completamente dizimada pela uma maldição de forma gratuita. A gente já viu personagens virando do avesso pelo marido. A gente já viu uma das coisas mais macabras, mas com certeza o capítulo 143, com Kenjaku sendo a mãe do Itadori, representa pra nós ali uma das coisas mais malucas que Gege Kutami poderia apresentar pra nós no universo de Jujutsu. O Asusuke então começa a dizer, o vô do Itadori começa a dizer para Jin largar de mão desta mulher que ele está, que aquela não é Kaori. Mas, mesmo assim, Jin não escuta as palavras do seu pai. Esse é um ponto interessante pra gente observar aqui sobre o que seria explicado mais pra frente ou anteriormente sobre as técnicas envolvendo ao Kenjaku. E como isso já estava ali tendo uma refatoração na mente do Jin para que ele acreditasse que seu relacionamento ainda estava acontecendo, que a Kaori ainda estava viva e que tudo isso ainda estava sendo concretizado durante a sua vida, durante a sua jornada ali como pai agora de Yuji Itadori. O Asusuke então começa a dizer que Jin e Kaori queriam muito ter um filho. Esse é um ponto bem importante para a gente frisar, que se eles queriam ter um filho, quer dizer que eles estavam tentando e não estavam conseguindo. Eles estavam tentando ali ter um filho, mas por algum motivo, por alguma razão, a Kaori não estava conseguindo sustentar uma gravidez. Pode ser vários N motivos que uma mulher não consiga sustentar uma gravidez. E no caso ali da Kaori, estava realmente acontecendo nesse sentido. Poderíamos até mesmo pensar que o Jin poderia ser estéril, mas não faz muito sentido pensar dessa forma, já que depois a gente observou o Itadori nascendo, né? Então, provavelmente ali algum fator fazia com que a Kaori não conseguisse engravidar ou manter uma gravidez por muito tempo. Então tem esse processo realmente que eles estavam passando e que o Asusuke até mesmo comenta para o Jin, para tentar alertar ele por alguma razão. O que reforça para nós a ideia de que eles ficaram desesperados para ter um filho. Eles queriam ter um filho, e esse é um dos pontos principais que o Asusuke acaba alertando o seu filho. Só que o ponto é que o Asusuke havia começado a notar que alguma coisa estava errada com a Kaori.
Ele olhava ali para a sua nora, via ali a sua nora, mas não conseguia mais lhe chamar de Kaori. Ele não conseguia mais lhe chamar de Kaori. E aqui até mesmo a gente observa que o Asusuke fala: mas o que matou a Kaori? E aí tem um corte bem rápido nessa construção, nessa fala aqui do próprio Asusuke sobre quem havia matado a Kaori, nesse processo realmente para tentar entender o que estava acontecendo. É nesse ponto que as coisas começam a ficar interessantes neste passado bizarro do Itadori. Provavelmente a Kaori morreu durante uma das tentativas da sua gestação. Talvez ali já estando grávida, ou talvez ali no meio de perder uma gravidez, a Kaori acabou meio que falecendo neste processo. Como a Kaori morreu em uma das gestações ou foi morta durante a gestação, o Kenjaku deve ter se aproveitado desse momento para assumir o seu corpo. Lembra da fala do Asusuke de que aquilo que matou a Kaori, e aí ele é cortado bem nesse exato momento? Então, esse é um ponto crucial para a gente entender que talvez a Kaori não tenha sido morta na gestação, mas que algo lhe matou, e que esse algo pode ter sido o Kenjaku, esse ser misterioso, esse mestre das maldições misterioso que acabou matando ela para se aproximar ali do Jin Itadori. O Sukuna mesmo fala que o Kenjaku esteve procurando pela alma reencarnada do seu irmão por mais de 1000 anos. Foi então que encontrou o Jin. Como nós observamos ali alguns capítulos atrás, o Sukuna fala que ele rejeitou o destino dele de ser gêmeo. Então ele consumiu o seu irmão. Quando ele consumiu o seu irmão, ele consumiu apenas o corpo do seu irmão. A alma dele, a alma que veio a reencarnar no Jin, ficou ali vagando ou ficou transitando no mundo ali do budismo, né? Que são 6 dimensões que podem ter ali de reencarnação. E 1000 anos depois voltou para o mundo humano, voltou para o consenso humano. E assim ele acabou reencarnando em Jin Itadori. E dessa forma, o Kenjaku então aproveitou esse momento para fazer a sua maior criação. Quando viu a morte da Kaori, era questão ali para o Kenjaku de unir o útil ao agradável. Não se sabe se o Kenjaku matou a mãe do Itadori e assumiu a forma dela, assumiu o seu corpo, ou se a mãe do Itadori acabou falecendo durante um processo de gravidez ou alguma outra doença ou alguma espécie de alguma outra parte, mas que fez com que o Kenjaku conseguisse a brecha para assumir o seu lugar. Com isso, o Kenjaku se aproximou do Jin novamente, agora como Kaori, e havia contado que estava viva, e a técnica do vilão é simplesmente perfeita para isso. A técnica do Kenjaku lhe dá as memórias do seu receptáculo. Mesmo que seja pouco a pouco, ele pode acessar essas memórias da mesma forma. Então, aos poucos, o Kenjaku foi assumindo as memórias da Kaori e ao mesmo tempo pode reagir e agir como ela. Como nós vimos, a Yoruzu fez isso com o Fushiguro. Ela pegou as memórias da Tsumiki, agiu como ela por um bom tempo e depois acabou assumindo a sua verdadeira forma. Dessa forma, nós podemos observar que o Jin pode ter sido enganado pelo Kenjaku pela maneira como ele tem acesso às memórias de sua antiga esposa. A técnica do Kenjaku também, quando assume um novo corpo, literalmente lhe ressuscita. Basicamente, a única coisa que muda é a consciência que controla o corpo. Mas para todos os feiticeiros, para todas as maldições, para todo mundo que conhece a Kaori, vai identificar que se trata mesmo da Kaori. Até mesmo os 6 olhos não conseguem ver que existe outro ser controlando esse corpo. Lembram que até mesmo ali no combate contra o Gojo, contra as maldições, e quando o Kenjaku chega para selar o professor, ele simplesmente fala que até os meus 6 olhos estão mostrando que é você, Suguru Getou, mas eu me recuso a acreditar. Eu não acredito que seja você. Então até mesmo os 6 olhos conseguem ali passar desapercebido perante os poderes e as habilidades do Kenjaku. Então até mesmo as habilidades do Kenjaku passam desapercebidos pelos 6 olhos, o que mostra que a habilidade dele, do vilão, é algo muito significativo
significante para esse sentido, para conseguir realmente assumir a forma desses receptáculos. Ou seja, para o Jin, Kaori havia mesmo ressuscitado de alguma forma. Ele provavelmente soube da morte dela no hospital, soube ali de alguma coisa que aconteceu com ela e a personagem realmente faleceu. Jin até mesmo fala para seu pai, se viesse dar um sermão novamente sobre ela, ele iria embora. Então, o Jin mesmo havia observado e analisado e havia entendido que se tratava mesmo da Kaori. Só que alguma coisa havia mudado nela nesse sentido para que o Asusuke não confiasse que fosse mesmo a sua esposa. É claro que o Jin estava apaixonado, ele queria enxergar a Kaori nesse sentido. Só que se o hospital tivesse falado mesmo que a Kaori estava morta, que tudo realmente havia se acabado perante a vida dela e de repente ela surge com vida, o Jin ele ficaria provavelmente encantado com isso ou até mesmo iludido com essa situação, mas o Asusuke não. Ele não tinha como saber, o Jin não tinha como saber do que se tratava, do que realmente era outro ser, principalmente se a Kaori morreu por morte cerebral. Aí, meus amigos, aí se a Kaori mesmo morreu por morte cerebral ali durante o parto ou durante qualquer outro tipo de doença, aí não tem como o Jin desconfiar mesmo do Kenjaku. E a gente pode observar que a cicatriz na testa da Kaori até mesmo tá cicatrizando, diferente do que é colocado para nós em relação ao Getou e os demais feiticeiros que o Kenjaku acaba assumindo a sua forma. Mas mesmo assim, o Asusuke acabou sentindo que havia algo de errado. Esse ponto é curioso porque apenas 3 pessoas conseguiram identificar que tinha algo de errado com a técnica do Kenjaku. A gente pode observar ali o Satoru Gojo com o Kenjaku no corpo do Getou. Ali na saga em Shibuya, o Gojo mesmo fala que nem mesmo os 6 olhos, ou seja, nem mesmo a maior contextualização de energia amaldiçoada conseguiu identificar uma diferença entre a técnica do Kenjaku e aquele que está controlando o corpo, ou seja, a alma mesmo ali, a forma completa do corpo, tudo isso não passa pelos 6 olhos, o que mostra para nós que é uma técnica bem completa. Mas alguma coisa tocou nele para que ele entendesse que não se tratava mesmo do Getou. Nós também temos ali Ryomen Sukuna, quando ele observa o Yuta no corpo do Gojo. Em algum ponto, em algum questionamento, o Sukuna entende que se trata do Yuta Okutsu, entende ali que se trata do personagem. Ele podia achar que era o Kenjaku, ele podia achar que se tratava de qualquer outro personagem com a técnica do Kenjaku, alguém com a técnica de copiar, mas o Sukuna identificou que era o Yuta. Ali naquele momento ele já havia identificado que se tratava do Yuta, o que é realmente algo grandioso ali para mostrar que existe uma maneira, existe uma percepção de identificar que se trata de um outro feiticeiro no corpo de uma outra pessoa, em um outro receptáculo. E nós então temos o Asusuke Itadori com o Kenjaku no corpo da Kaori. A gente também observa que o personagem havia percebido que existia algo de estranho, algo de errado com a mãe do Itadori, com a esposa de Jin. E a gente não sabe o que é esse algo, o que é esse sexto sentido que o Satoru Gojo, Ryomen Sukuna e o Asusuke sentiram para identificar essa relação estranha na técnica do Kenjaku com os corpos possuídos. O que para mim reforça, o que vem reforçar realmente o ponto, mais uma vez, que a família Itadori pode sim ser uma família de feiticeiros. Eu já comentei aqui algumas vezes sobre como a família Itadori tem algumas concepções, tem ali algumas análises sobre estar conectado diretamente ao mundo Jujutsu, ao mundo da feitiçaria. Mas ainda temos poucas evidências para tentar bater o martelo, para conseguir bater o martelo. Gege Akutami está escondendo muito jogo em relação a essa família. Mas aquilo que nós vimos, aquilo que nós entendemos, podemos observar que se trata mesmo de uma família em volta de maldições. A roupa do Jin é basicamente a mesma que o Yuji usa na saga do Clube da Luta do Hakari. Podemos observar que essa blusa ainda pode ser uma referência de como o Jin estava conectado à escola Jujutsu, talvez em Tóquio. Existem várias evidências que apontam que essa família esteve com envolvimento com a feitiçaria, com o mundo da feitiçaria, mas por algum motivo
se conectaram. Isso leva nós a uma grande questão, a questão de que Jin em algum momento deve ter descoberto ou percebido que Kenjaku tomou o corpo da sua esposa e foi morto pelo vilão. O próprio Jin deve ter notado, deve ter percebido algumas diferenças entre o Kenjaku e também sua esposa. E a forma como isso poderia ter sido colocado já era tarde demais, quando Itadori havia sido já concebido. Mas então, temos o sumiço do Itadori junto do Asusuke para Sendai. Como nós sabemos, essa é uma das principais regiões de envolvimento em Jujutsu. A gente teve grandes confrontos, grandes batalhas nessa região e até mesmo o Itadori cresceu e estudou por lá por muitos anos. Vamos explicar esse sumiço definitivamente do radar do Kenjaku e a prova de que o Asusuke havia levado o Itadori para longe, meio que tirado ali o Kenjaku de cena das mãos do seu filho. Tudo isso pode ser explicado se o avô do Itadori, se o avô do Yuji abandonou sua energia amaldiçoada por meio de um voto vinculativo para proteger o Yuji do mundo das maldições até o dia da sua morte. Porque no dia da morte do Asusuke foi o dia em que Yuji viu maldições pela primeira vez. Esse para mim é um ponto bem interessante que estava na trama, estava na história durante todo esse tempo, mas eu ainda não havia percebido, eu ainda não havia notado de que realmente o Asusuke só foi depois do Asusuke ter morrido para que o Itadori pudesse começar a enxergar as maldições. A gente pode observar que havia uma maldição no campo de rugby e o Itadori não conseguia ver. O Yuji não conseguia ver as maldições que estavam em volta da sua escola e que até mesmo estava fazendo muito mal para os seus companheiros, para os seus colegas, mas ele não conseguia enxergar. Só passou a ver depois que seu avô faleceu. Devemos nos lembrar também que em nenhum momento Yuji foi uma pessoa normal. Ele é especial desde o seu nascimento. Nenhuma pessoa viva arremessa uma bola de peso como se fosse uma bola de beisebol. Aquela coisa teria continuado se não tivesse batido na trave de metal do gol de futebol. E não apenas destruiria a trave, mas também o prédio da escola por inteiro. Afinal, ele havia arremessado, e nesse propósito, sem energia amaldiçoada. Então, já mostra para nós que o Itadori tem essa concepção de alguém bem diferente desde sua concepção, desde sua origem, o que mostra para nós que essa conexão com seu avô pode ter sim uma certa verdade. Recentemente viemos a descobrir que o Itadori nasceu com o dedo do Sukuna selado dentro de si, mas isso não deveria influenciar em seu poder físico, apenas em seu poder amaldiçoado. Será que o Yuji também tem conexões com a restrição celestial? Nós vimos que o Sukuna tem algo assim, tem uma parada meio que diferente. Mas isso é um ponto que eu vou trazer em outro vídeo para a gente comentar ainda mais os aspectos de Itadori e Sukuna com a restrição celestial de Maki e também de Toji. Mas, por enquanto, fica cada vez mais evidente que Gege Akutami fará o destrinchar final da origem do Itadori como uma das coisas mais bizarras que o mundo shonen já pôde nos proporcionar.